E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã. O meu nome é Carlos Almeida e hoje eu vou responder as dúvidas e comentários que vocês deixam aqui nos vídeos do YouTube. Começando pela dúvida do Sandro Corrote. Como você faz para o atrativo não entupir o borrifador? Então, meu amigo, no caso, você tem que pegar a parte do extrato, que é o que fica em cima. Então, esse daqui era um borrifador de álcool 70, né? Acabou o álcool e eu utilizo aqui para o Ninho Whisky. O cheiro é muito bom, tem que tomar cuidado com o olho só, mas funciona, tá? Funciona e por bastante tempo. Acontece que aos poucos, o álcool vai evaporando, o que fica aqui na boca na ponta do borrifador, ele pode sim ir entupindo. Então tem uma vida um prazo de validade aí o borrifador. Mas eu já tenho um borrifador aqui da temporada passada que eu consigo usar tranquilamente. Então é possível, tá? É possível, só que você tem que usar o extrato. Você não pode usar a parte da borra. Então quem adquire o meu atrativo pode talvez diluir em mais álcool, deixar curtindo no sol por mais tempo e daí pegar aquela parte do extrato. Mas já adianto que o atrativo que eu comercializo, ele é pronto para passar no Ninho Whisky. Não precisa diluir, não recomendo diluir para passar no Ninho Whisky. Caso você queira borrifar por fora, daí tem aí essa opção. Mas também não precisa passar por fora. Eu passo porque eu tenho bastante atrativo, eu consigo ter esse extrato em quantidade para passar por fora, para borrifar por fora. Você não necessariamente precisa passar. Só por dentro da garrafa, com o cheiro do atrativo, já é o suficiente, tá? O ABC Gran. Pretendo comprar uma colônia de Madaçaia. Nos arredores onde eu moro não tem. Porém, irei comprar, mas por enquanto não quero manejar e fazer divisões. Só depois que eu adquirir outras. Corro o risco de perder? Sim. De forma simples, sim. Sempre vai haver o risco quando você tiver apenas uma colônia. Nesse caso aqui são por dois fatores. O primeiro é a questão genética. Se tiver uma troca de rainha, não vai ter variabilidade genética, a chance de uma princesa assumir é muito baixa. Segundo, se precisar de algum reforço, de um disco de cria ou coisa parecida, numa eventual troca ou enfraquecimento, você não tem de onde tirar. Então sim, você pode perder essa colônia no médio e longo prazo. Não é do dia para a noite, não necessariamente vai acontecer nos primeiros meses, mas sim pode acontecer. Então eu recomendo quem quer criar alguma espécie, se prepare aí para adquirir 2, 3 enxames, quer dividir e manter por bastante tempo, 5 colônias pelo menos. O Dean Marques de Jesus tem uma dúvida. Quando começa a chover na metade do dia e as abelhas estão no campo, como elas fazem para voltar para a colmeia para se proteger da chuva? Ou elas percebem que vai chover e antecipam a sua volta para casa? Uma boa pergunta, meu amigo. Nesse caso aqui vai dar observação, né, da gente observar as abelhas. Eu imagino que você esteja iniciando agora, não tem nenhum problema ter essa dúvida, mas é até interessante, principalmente agora chegando o verão, aqui aumentam as chuvas. Tudo bem que tem chovido bastante e tem até atrapalhado as abelhas, mas no geral no verão esquenta muito, as abelhas saem para trabalhar e às vezes o clima vira muito rápido e algumas não conseguem voltar. Mas no geral você vai observar as abelhas voltando. Então quem tem abelhas acaba até utilizando aí como um indicativo de tirar a roupa do varal, de fechar as janelas, porque está vindo chuva. Você vê um fluxo muito maior de abelhas retornando e mais nenhuma sai. E sim, elas podem ser pegas de surpresa. Nesse caso, elas vão se esconder ali debaixo de uma folha, junto ao tronco, e depois elas podem voltar ou morrem. Como é natural na natureza. Algumas pessoas ficam escandalizadas, mas as abelhas morrem. A colônia, a gente não quer que ela morra. A gente faz de tudo para ela não morrer. Agora, a abelhinha é natural. É por isso que é a abelha mais velha que vai para o campo. Porque ela já fez o que tinha para fazer internamente e agora ela vai correr os riscos aí do trabalho externo. O Vinícius Fantinel. Olá, tenho uma dúvida. Com quantos dias antes devo colocar o atrativo das iscas? Ou é melhor colocar na hora da instalação delas? Na hora não recomendo porque tem o álcool e você tem que esperar ele evaporar. Se você colocar na hora e colocar na vertical, vai escorrer o atrativo. Então pode ser aí 2, 3 dias antes. Muito tempo não é legal porque esse cheiro ele vai saindo. Mas às vezes eu deixo aí 2 semanas e não perde o cheiro tão fácil assim também, tá? Mas na hora não. E aqui um comentário que eu nem coloquei o nome da pessoa, porque talvez o meu comentário sobre, né, é uma dúvida, o meu comentário sobre seja um pouco mais incisivo,
mas eu imagino que vocês estejam aqui, vocês gostem desse tipo de conteúdo, dessa comunicação direta. Então se você já assistiu o vídeo até aqui, já vai deixando um gostei, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito e ativando o sininho para receber as notificações. Bora lá então para essa questão mais séria aqui. Na minha região, a mandaçaia aos poucos foi desaparecendo por causa da ação do homem. Então olha só a consciência que a pessoa tem do ambiente dela. Quero adquirir uma colônia para fazer uma divisão. Apenas um enxame. Porém tem a questão genética. Então a pessoa sabe da questão genética. Não dá para comprar se eu colocar um disco de outra colônia na caixa que vou adquirir e levar para casa? Futuramente poderia fazer divisão? Aquele disco de outra colônia que coloquei resolveria o problema da questão genética? E a resposta mais simples e direta é: não economize na hora de falar de genética de uma espécie. Não tenha preguiça. Ah, Carlos, mas eu não tenho dinheiro para comprar 2 caixas. Beleza, não compra nenhuma. Pessoal, criação de abelha nativa não é necessidade básica de vida. Então a gente não precisa criar abelha. A gente cria porque gosta, a gente cria porque quer, a gente cria porque gosta delas, porque queremos de alguma forma auxiliar na preservação ambiental, porque queremos ter uma renda extra com elas, mas não sem responsabilidade. Então nesse caso a pessoa já tem as informações e ainda quer fazer uma gambiarra, né? E não, você colocar um disco de cria ali não vai garantir genética para o futuro, porque as abelhas morrem, os zangões morrem, eles não vivem para sempre. Ah, cara, mas eu vou fazer a divisão um mês depois. Mas e se aquele zangão morreu já? E se não nasceu tantos zangões? E se ele foi expulso? Você não pode contar com uma chance mínima de dar certo. Andar de carro sem cinto de segurança? Toda hora você vai acontecer alguma coisa grave? Não, mas pode acontecer. Então tem que ter responsabilidade. Quando você adquire uma caixa do meu meliponário, de qualquer outro meliponário, não estou falando que eu sou especial, mas de qualquer meliponário que tenha várias genéticas e que convivem uma do lado da outra, sim, numa caixa pode ir mais de uma genética. Tá? Por quê? Porque a campeira daqui entra na do lado. Isso é normal no meliponário condomínios. E a campeira pode colocar ovos. Desses ovos nascerão zangões, que não serão filhos daquela rainha, vão ser filhos dessa rainha. Então é uma genética diferente, porém também não vive para sempre. Passou ali, sei lá, 60 dias, já não vai ter mais essa genética. E não é para contar com isso, por mais que você compre de vida antes, você tem que fazer com responsabilidade. Então, adquirir 1, 2, 3 colônias para começar a dividir. Tá? É um pouco mais incisivo esse comentário, mas a gente tem que fazer porque vocês não têm noção da ideia, vocês não têm ideia, né, noção da quantidade de pedidos de ajuda que eu recebo. Ai, Carlos, eu fiz a divisão e não deu certo. Ai, Carlos, eu faço a divisão e não puxa a rainha. Então, se eu falo de uma forma mais incisiva, é porque eu já vi dezenas, talvez centenas de colônias perecendo por irresponsabilidade do meliponicultor. Primeiro, dessa questão genética e de biologia das abelhas, que não tem noção da biologia delas para realizar um manejo desses. Realizar a divisão é um manejo que você faz basicamente uma cirurgia ali no indivíduo e faz uma reprodução artificial. Em parte é simples, é fácil, é interessante fazer, mas é um procedimento ali que requer, mais uma vez, a palavra é responsabilidade. Então, não economize se você pensa em divisão, se você pensa em criar uma espécie que você já sabe que, devido à ação do ser humano, ela foi... Tá aqui até a palavra certinho, ó. Aos poucos foi desaparecendo por causa da ação do homem. E agora, por causa da ação, mais uma vez, da ação do homem, talvez você vai comprar uma caixa e ela vai perecer ali depois de um tempo. Então, que diferença você está fazendo do que aquelas pessoas que foram desmatando e destruindo enxames? Quando você compra apenas um enxame e deixa ele lá. E a genética que se vire, a rainha que se vire. Eu sei que não tem genética, mas ela que se vire. Qual que é a diferença? Você não está fazendo um enxame perecer ali no longo prazo? Então, não tem dinheiro para começar a criar uma espécie diferente? Beleza, eu também fui assim no começo. Eu não tinha. Eu comecei com os ninhos iscas. Fiz os ninhos iscas, consegui as jataís, comercializei colônias, um pouquinho de mel, um pouco de própolis, e a partir daí eu fui adquirindo as mandaçaias e depois partir para outra espécie, para depois partir para outra espécie. Então, responsabilidade, paciência, devagar, começa com os ninhos iscas, tá? Que daí tem variabilidade genética, adaptação ao ambiente, uma série de fatores aí que vão facilitar e garantir o sucesso aí nos manejos. O Miranda e Mel, lá no Papo de Meliponicultor com Amorim Abelhas, meu amigo Amorim, lá de Teresina, Piauí, um papo muito legal.
O Miranda comentou, né? 2 autoridades da meliponicultura. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. O Miranda eu já conheço há um bom tempo, ele é aluno do Meliponicultura na Prática e tá me devendo um papo de meliponicultor pra gente falar sobre as experiências da criação lá no Distrito Federal. Então já fica aqui o convite ao vivo, né? Entre aspas, pro papo de meliponicultor. E eu trouxe esse comentário não pra... Ah, o Carlos Amorim é uma autoridade da meliponicultura. Não. Teve vários comentários agradecendo, parabenizando, né? Agradeço o feedback de vocês, mas é para avisar que o Papo de Meliponicultor, meu podcast, onde eu converso com outros meliponicultores e trago assuntos importantes para a gente se debruçar por mais tempo aqui, vai ser agora aqui no YouTube toda quinta-feira, entre 7h30 e 8 horas, aí, dependendo da disponibilidade do convidado. Tá? Então, ao vivo aqui no YouTube. A íntegra vai ficar aqui depois e também você pode escutar lá no Spotify, tá? O Coralos88. Sei que o vídeo já tem mais de 2 anos, mas estou maratonando seus vídeos só agora. RS. Revezando com os novos e os antigos, mas vamos lá. Sabe me dizer o porquê as minhas preguiças não fazem o pito? Elas só fecham a entrada e abrem um pequeno furo durante o dia. Normal, meu amigo, a entrada das abelhas nativas vai depender de uma série de fatores e o principal é a saída para o campo. Então, boa parte da minha jataí, iraí, mirim preguiça não faz tubo de entrada, não faz entradinha de cera bonitinha. É realmente a abertura ali rente à caixa e ela já sai para o campo. Por quê? Estão bem posicionadas. Não é errado. Se tem um túnel de cera, um tubo de cera, não quer dizer que está no local errado. Mas quer dizer que tem uma dificuldade ali, né? Não dificuldade, mas... é mais difícil o acesso ao campo, ao sol, pode ter algum outro inseto incomodando ou simplesmente ser uma colônia mais antiga e com isso daí ela vai fazer a entradinha, tá? Não tem nada de errado com a entrada, ela é só mais um dos parâmetros para você avaliar a colônia. Se não tiver, não significa que tem nada de errado. Tem que abrir para avaliar. A Jennifer Cardoso. Oi, tudo bom? Minha mandaçaia tá saindo da caixa carregando umas bolinhas. O que é? É que aqui agora... eu tenho só um pedacinho de concreto, né? Onde está a câmera aí, já é gramado. Então minhas mandaçaias jogam tudo para fora. Mas, basicamente, a lambiolhos tem aqui, né? Mas é que vocês não vão conseguir ver. É lixo, tá, minha amiga? Bolotinhas amarelas, amarronzadas é lixo. Mistura de fezes, restos de disco de cria, sujidades ali de dentro da colônia. Então, ela pega na mandíbula e coloca para fora. Não é cera, algumas pessoas acham que ela está enxameando, ou então até que está jogando a cera fora, não. É lixo, tá? E elas fazem essa limpeza aí. Essas bolotinhas, que no caso da mandaçaia é bem grandinha. O Danilo Mendes. Carlos, mas e quando não tem algum local para deixar e precisa mudar de local numa distância de uns 30 metros? Como fazer? Lá onde mudar, como mudar, no vídeo onde eu falo como mudar as colônias de local. Se você não tem um local para mudar, você muda aos poucos, ou você arruma um lugar para mudar essa colônia. É aquilo que eu falei da responsabilidade, pessoal. Ah, Carlos, crio um pastor alemão no apartamento, não tenho tempo de sair para passear. Não, você vai sair para passear. Tem que sair para passear. Com as abelhas não é diferente. Ah, Carlos, quero mudar 30 metros. Leva acima do raio de voo delas, deixa 15 dias e depois volta para o local definitivo. Ah, mas eu não tenho. Arruma um lugar. Tá? O Isaac. Bom dia. Eu posso mudar o local da abelha jataí a 31 km de distância? Ainda nesse vídeo, né? No mesmo comentário aí. Pode. Acima do raio de voo delas não tem nenhuma diferença. A única questão é o cuidado com o transporte. Mas não tem nenhum problema, tá, Isaac? Pode mudar aí tranquilo a 31 km. O Renan, lá no vídeo onde eu falo sobre a cria pútrida, a transmissão pode ocorrer por compartilhamento do pasto? Se elas usarem as mesmas flores, tal coisa pode acontecer? Não há uma comprovação científica de que isso possa ocorrer, ao mesmo tempo que não tem como a gente descartar, porque sim, as abelhas defecam no ambiente. E a bactéria da cria pútrida, ela é uma bactéria intestinal, então ela sai nas fezes. E sim, essa contaminação pode ocorrer no ambiente. Então tá aí um ponto bem importante, que poucas pessoas falam, acabam focando aí nos produtos, mas também no ambiente. As apis estão no ambiente, as apis, boa parte delas estão adaptadas a essa bactéria, então elas podem ter aí no trato intestinal, como várias outras bactérias que as apis e qualquer outro ser vivo tem no trato intestinal. O Paulo Sérgio. Segundo a previsão no sul, vai esquentar e firmar o tempo só em novembro. Eu aproveitei uns dias quentes da semana passada e já fiz divisões por módulos. E alimentando para ajudar. Excelente, meu amigo. Lá no vídeo onde eu falo sobre o clima, né? Que a primavera chegou, mas o calor ainda não esqueceu de vir.
Hoje, felizmente, já esquentou bastante aqui, tá fazendo 25 graus agora, mas basicamente é isso. Amanhã já tem previsão de chuva e frio novamente. Então o meliponicultor tem que estar atento ao clima e aproveitar quando esquenta para manejar as colônias. E sim, a divisão por módulos nesse aspecto é mais tranquilo, mais seguro aí para a colônia, a recuperação é mais rápida, principalmente aquela primeira construção que elas têm que fazer. Uma divisão por discos, se esfriar no dia seguinte, fica bem mais complicado. O meliponário Anamá. Buena, Carlos. Rodrigo do Rio Grande do Sul aqui. Aqui o tempo ainda está instável. Dia esquenta, dia esfria, outros dias chove. Já estou me preparando para fazer as primeiras divisões de Mandaçaimque aqui, assim que o tempo firmar. Minha pergunta é, posso pegar campeiras de 2 caixas diferentes, já que ainda não tem rainha na divisão e o feromônio ainda não se estabeleceu? Forte abraço. Então, meu amigo, recomendo você estudar mais, entrar para o Meliponicultura na Prática, onde a gente tem diversos exemplos de divisões lá, onde eu mostro, né, que... Não mostro na prática porque não adianta, pessoal, tem briga. Não existe isso de misturar campeiras de 2 colônias sem ser com a técnica da cebola. Sem contar que você não tem por que utilizar a técnica da cebola na divisão. É o que eu venho falando há muito tempo. Se você vai dividir e tem medo, tem receio da quantidade de campeiras que você vai pegar da colônia matriz, significa que ou você não sabe avaliar corretamente, ou aquela colônia não está forte o suficiente. Tá? Então, meu amigo, entra no Meliponicultura na Prática, veja lá que com 2 divisões que você fez aí de Mandaçaia, você já tem um retorno no investimento, sem contar os outros conteúdos lá disponíveis, e vai no Simples, tá? O Simples funciona no máximo aí, uma divisão 2:1, pegando campeiras de uma e células de cria de outra. Agora, pegar campeiras de 2 não é o caminho para ter sucesso nas divisões, tá? Pessoal, no mais é isso. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários aqui abaixo. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Compartilhar o vídeo com os amigos. Conferir os links da descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.